Pessoal, vamos falar de COP27. Desde o último domingo, dia 6, está acontecendo lá no Egito a 27ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento reúne lideranças e representantes da sociedade civil de quase 200 países para discutir e chegar a soluções para desacelerar os efeitos das mudanças climáticas no planeta. O presidente Jair Bolsonaro não vai à COP27, mas o presidente eleito Lula irá na próxima segunda-feira, dia 14. Nós vamos então conversar agora com a diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar. Ela está no Egito participando da conferência, por isso está conosco por videochamada, né, Anne? Boa tarde. Na verdade, boa noite para você, né? A gente tem um fuso aí você está 5 horas na nossa frente. Boa noite. Boa noite, Larissa. É um prazer estar aqui conversando com vocês, direto de Sharm el-Sheikh, no Egito. O prazer é nosso, Anne. Eu começo te perguntando o que você destaca das discussões até o momento e do comprometimento dos países e do Brasil, claro, com a pauta ambiental. Olha, essa é uma COP, é a COP da implementação, né? E então todo mundo veio com essa cabeça de tentar realmente ditar como implementar, como de fato, né, engajar os países numa rota de redução drástica de emissões de gás do efeito estufa, já que a gente está numa situação de emergência crônica, né? Que são as mudanças climáticas e os eventos extremos que a gente já tem vivido. 3 temas têm sido muito falados na COP, né? O tema de financiamento climático, o tema de perdas e danos e o tema de adaptação. Esses são temas que são muito caros, principalmente para os países em desenvolvimento, que são os países que estão sofrendo muito já com as mudanças climáticas, né? Então, até agora, a gente não teve grandes anúncios, principalmente dos países desenvolvidos, mas a gente tem uma fala muito forte dos países em desenvolvimento nessa linha principalmente de financiamento climático, para justamente reduzir, né, ou tentar amenizar aí os impactos das mudanças climáticas já sentidos por muitos países no mundo. Sem dúvidas, Anne. Agora, qual que é a expectativa para a participação do presidente eleito Lula? Eu já aproveito e pergunto o que o IPAM espera do governo petista na área ambiental, já que durante o atual governo, né, as emissões de gases causadas por desmatamento cresceram 20% no período entre 2020 e 2021. Isso segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa. Olha, o que a gente tem visto aqui é que tem uma grande ansiedade pela presença do presidente eleito Lula aqui na COP, né, com todas as pessoas que vêm falar com a gente, que a gente conversa, falam com muito entusiasmo, né, do novo governo e com muita esperança de que, de fato, o Brasil possa voltar a ter uma agenda que vai atacar aquilo que precisa atacar, que é principalmente o desmatamento, né? Hoje, 49% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil está diretamente associado com mudança de uso da terra e desmatamento. Então, se o Brasil quer contribuir nessa agenda, é aí que a gente vai contribuir. Então, o mundo inteiro está esperando que o Brasil se posicione de uma maneira diferente e eles lembram, né, de como eram no governo Lula e vamos dizer, das coisas que o governo Lula conseguiu fazer para reduzir o desmatamento. Então, está sendo muito esperada a visita do Lula, né? Hoje, por exemplo, a deputada Marina Silva chegou, né, ex-ministra, chegou aqui, foi um burburinho, assim, onde ela andava foi realmente muito assediada, né? Então tem uma expectativa grande para essa visita do presidente eleito Lula aqui na COP27.
certo, Anne. Agora, logo no segundo dia do evento, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, disse que as emissões de gases de efeito estufa seguem subindo e que estamos perto do caos climático irreversível. Isso porque o mundo, né, não está conseguindo cumprir as metas do Acordo de Paris. Pelo que você está acompanhando até agora, esse duro alerta, né, do Guterres vai ser suficiente para mudar esse cenário, para mobilizar os países de uma forma mais concreta? Olha, claramente o mundo precisa fazer alguma coisa, né? Eu acho que a fala do Guterres ela foi muito clara do nível de emergência que a gente está vivendo. E, de fato, a gente precisa do engajamento muito forte de todas as grandes economias do mundo e a gente espera que isso aconteça, né? Nós já estamos vivendo grandes catástrofes climáticas e isso tem um efeito nas economias, né? E então a gente espera que realmente esse apelo ele avance. No caso do Brasil e do que realmente a gente, como nação, pode levar para o mundo, é uma expectativa de uma economia diferente, né, de uma economia de baixo carbono, da conservação das nossas florestas, né, de um melhor uso agrícola, né, e de uma mudança aí de uma melhoria na nossa matriz energética. O Brasil ele é um grande player, ator nessa discussão das mudanças climáticas e tem tudo para ter uma liderança, voltar a ter a liderança que tinha antes do governo Bolsonaro. Sim, Anne. A gente perdeu o sinal da Anne? Pronto, voltou. É que piscou aqui, Anne. Pronto, vamos retomar aqui a nossa conversa. O evento conta com pavilhões temáticos, né? E o IPAN destacou em 2 painéis ações e incentivos que serão necessários para garantir a segurança alimentar no futuro e o papel dos povos do Cerrado para a manutenção das vegetações e de um clima global estável. Gostaria que você falasse rapidamente sobre essas ações e o que foi destacado nas discussões do IPAN. É porque normalmente nas discussões sobre mudanças climáticas a gente fala muito de Amazônia, né? A Amazônia tem um estoque de carbono muito grande, né? E então normalmente as florestas elas entram com peso, com força nessa discussão. Pouco se fala dos ecossistemas savânicos, por exemplo, né? Entretanto, o cerrado, né, o nosso cerrado, ele é um ecossistema, um bioma estratégico para o Brasil. Nele, né, a gente produz grande parte da produção de alimentos, né, que temos no nosso país. Ele é um grande produtor de serviços ecossistêmicos. Ele também tem uma diversidade cultural muito grande, sem falar que é a savana mais biodiversa do mundo. Então, o que a gente veio colocar aqui é que a conservação de todos os ambientes naturais, né, não só os florestais, né, mas todos os ambientes são importantes nesse processo de adaptação, de mitigação e adaptação, né? Então, a produção de alimentos, ela é estratégica, assim também como a produção de serviços ecossistêmicos, e o Cerrado, ele tem um papel grande, né, na produção de serviços ecossistêmicos, principalmente, né, para o Brasil. E o Cerrado também ele pode ser uma vítima de tudo que está acontecendo no que diz respeito às próprias mudanças climáticas, né? Então, como a gente transformar essa questão vamos dizer, da ação da agropecuária, né, de uma forma muito rápida num bioma como o Cerrado, né, e da perda de vegetação nativa no Cerrado, gerando uma riqueza muito pontual, né, e causando um dano ambiental muito grande. Então, a gente trouxe essa discussão para cá, para que, de fato, né, a discussão sobre
conservação ela se amplie para a conservação dos biomas também não florestais, como no caso o cerrado. Sem dúvidas, Anne. Agora eu queria pegar outro ponto, porque aí no evento, no dia 7 foi anunciada uma parceria de líderes, né, para floresta e clima, com a participação de 26 países e a União Europeia. Só que o Brasil, né, apesar de abrigar a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia ficou de fora dessa parceria. Há países amazônicos como Colômbia, Equador, na lista de parceiros, além de nações com expressivas florestas, né, como Indonésia e o Congo. Como que o IPAM avalia esse fato do Brasil ficar de fora dessa parceria? A gente vê um posicionamento atual, né, do governo brasileiro atual é muito aquém. De fato, o Brasil ele perdeu um protagonismo imenso nos últimos 4 anos no que diz respeito às questões climáticas. E então o Brasil está fora atualmente desse acordo, né, é só um reflexo do que o atual governo, o governo que está, né, do governo Bolsonaro, tem feito em relação a essa temática. Eu acredito que no novo governo, né, de fato, o presidente eleito Lula ele vai ter uma outra posição, né, uma posição de liderança. Então, hoje também nós vimos um painel no Brasil Action Hub, né, em que tinha lá a ministra do Meio Ambiente da República Democrática do Congo, né, um representante da Indonésia, falando justamente sobre uma aliança dos 3 maiores países com o fiscal no mundo, né, e a importância de retomar isso. A ex-ministra Isabela Teixeira também estava nesse painel falando da importância de retomar esses acordos, essas alianças, né, para a proteção de florestas e tentando chamar, né, chamando o Brasil para ocupar sua posição, que é uma posição super importante nesse tema, né? Afinal, a maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica, da qual o Brasil tem grande parte. Então, o Brasil, de fato, ele é um importante ator nesse tema. Sem dúvidas, né? Temos que nos orgulhar e lutar pela floresta. Muito obrigada, Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Obrigada, um excelente trabalho aí para você, Anne. Obrigada, Larissa. Um abraço. Outro abraço, obrigada.